Eu me chamo Patrícia e sou editora de conteúdo de educação infantil do Sistema Positivo de Ensino. A intenção de vídeos como este é oferecer aos familiares ou pessoas responsáveis pelas crianças algumas sugestões para esses dias em que elas irão permanecer em casa. Nosso desejo é que seja possível à família criar algumas situações que mantenham as crianças envolvidas com as ações que a escola já vinha desenvolvendo. Dessa forma, no retorno das aulas, será possível aos professores darem continuidade ao trabalho. É fundamental que você siga as recomendações e sugestões da escola da sua criança sobre a realização das atividades nos livros. Muitas das sugestões e dicas que daremos aqui podem ser feitas em folhas avulsas ou utilizando materiais alternativos. No retorno das aulas, esses registros poderão ser compartilhados com o professor. Inclusive, eles podem ajudar a criança a se recordar de algumas atividades feitas em casa para contar aos colegas. Será uma experiência valiosa. Eu quero começar com uma dica muito importante relacionada à criança de 2 para 3 anos de idade. Todas as situações propostas a ela precisam favorecer a exploração. Então, ao criar uma situação de brincadeira em casa, você pode se guiar por aquilo que está se mostrando mais interessante para ela. Muitas vezes, oferecemos um material que supomos ser muito interessante e nos surpreendemos ao notar que a criança se interessou muito mais pela embalagem do que pelo próprio material. Então, fique atento às ações e reações da criança e as aproveite para provocar essas situações de exploração que repercutem em muito aprendizado. Feitas as recomendações e dicas, vamos às sugestões. Crianças da educação infantil, e em especial dessa faixa etária, costumam se envolver e se interessar por histórias. Você já deve ter percebido isso, não é? Então, nossa primeira sugestão é essa. Leia muitas histórias para ela e não se incomode se a criança pedir bis, muitas e muitas vezes também. Para ela, é muito importante ouvir os enredos diversas vezes. Tenha certeza de que a cada nova apresentação da história, ela estará incorporando mais informações, entendendo mais da articulação entre os acontecimentos, reconhecendo as características dos personagens, enfim. Contar e recontar histórias é muito bacana e é uma boa atividade para se fazer nesses dias. Contar também histórias sem ter o apoio do livro é uma boa alternativa também. E é uma experiência prazerosa para a criança. Invista nisso. Na escola, uma das histórias que vem sendo lida e relida, contada e recontada para as crianças é essa aqui, olha, Cachinhos Dourados e os Três Ursos. Se a escola enviou para vocês os materiais da criança, vocês podem fazer uso desse mini livro para ler e reler a história para a criança. Agora, se você tiver livros de literatura que contemplem essa mesma história, Cachinhos Dourados, vocês podem ler essas outras versões para a criança. Uma outra alternativa é acessar o Positivo On para apresentar a animação que nós criamos para as crianças assistirem. Nesse caso, se você tiver com o livro impresso, o livro físico em mãos, lá na página 9 do livro Histórias em Cena, vocês vão encontrar esse código e por meio dele terão acesso direto à animação da história Cachinhos Dourados e os Três Ursos. Veja algumas formas de contar a história para a criança. Você pode utilizar peças de jogo de montar. Veja só, você pode pedir para a própria criança te ajudar a selecionar 4 peças. Cada uma delas vai representar um personagem. Então é importante que a criança mesmo ajude a definir e determinar qual peça representa qual personagem. Por exemplo, a peça maior pode representar o papai urso. A segunda peça maior pode representar a mamãe urso. A menor pode ser o filho urso e uma também pequena pode ser a Cachinhos Dourados. Então, com essas peças, você pode contar a história manipulando em algum espaço determinado da casa. Pode ser uma mesa, pode ser o sofá, o tapete da sala, enfim, onde for bastante aconchegante. Vocês também podem fazer uma cabana com um lençol esticado para gerar um bom cenário acolhedor para esse momento de contação de história. Uma outra possibilidade são as dramatizações. Vocês podem dramatizar a história, Você pode convidar então a criança a eleger um dos personagens
para representar nessa dramatização. Então, por exemplo, ela pode escolher ser a Cachinhos Dourados ou então o Filhinho Urso. E aí, à medida que você relê a história do mini livro ou então do livro que você tem em casa, a criança vai executando as ações daquele personagem. Você também pode incentivar a criança a participar dos diálogos, como se fosse aquele personagem que ela escolheu. E aí você então assume as vozes dos outros personagens para tornar esse momento de dramatização bastante divertido e envolvente para a criança, né? Você pode também acompanhar nessa hora da dramatização a criança por diferentes cômodos da casa. Vocês podem visitar a cozinha, depois a sala e então os quartos, né? Já que os acontecimentos vão acontecendo, vão ocorrendo, né, ao longo dos diferentes cômodos da casa lá da família Urso. Movimentos variados também e expressões faciais podem ser uma boa alternativa para explorar essa história. Uma outra forma de retomar a história com a criança pode acontecer inclusive na hora do banho. Olha que gostoso. Ou até em outros ambientes, né, da casa, se você quiser, que tenha um espelho. Você pode propor para a criança que ela expresse, por meio de expressões faciais mesmo, como seria a reação de determinados personagens. Como será que podia ser a expressão do ursinho quando ele viu que a cadeira dele estava quebrada? Ou então a expressão de raiva do papai urso quando viu que alguém havia entrado na casa sem a autorização deles. Então, diferentes momentos da história podem ser relembrados com a criança nesse contexto diante do espelho, né? Para vocês, a criança e você também, representar as expressões desses personagens em momentos distintos da brincadeira. Até mesmo lá no final da história, né, quando a Cachinhos Dourados se desculpa com a família e aí ela e o ursinho vão brincar. Qual pode ser essa expressão facial dos personagens no final dessa história? Então, essas expressões podem ser um bom motivo, né, para você retomar a história diante do espelho com a criança. Faça as expressões você também, que vai ser bastante divertido para a criança, tenho certeza. E agora, vejam só, essa história da Cachinhos Dourados pode provocar uma boa experiência gastronômica para a criança em casa. Já pensou em preparar uma receita de mingau com a participação da criança? O contexto permite isso, não é? Bom, claro, a gente precisa seguir todas as normas de segurança, sem dúvida nenhuma, né? Mas é importante que você escolha uma receita que vai agradar o paladar da criança. E aí, incentive essa criança a participar de algumas ações, a executar alguns procedimentos da receita. Por exemplo, colocar a medida de leite dentro da panela, ou então as colheres de amido e misturar, né, fazer a mistura até que ela fique homogênea ou quase homogênea. Você também pode ajudar nessa mistura. Enfim, alguns passos, né, que sejam seguros para a criança executar com a sua ajuda, né? Dependendo da receita que você eleger, pode ter mais procedimentos ou menos, né? Tudo vai depender mesmo da sua escolha. Bom, na hora de levar ao fogo, né, se a receita assim prevê, cuidado, né, lógico, porque a criança precisa estar num local seguro enquanto você executa essa parte da receita. Bom, aí você pode pensar, é só um mingau esfriar e degustar? A gente pode envolver ainda mais a criança nesse contexto da história. Veja só, se você tiver em casa diferentes recipientes que sejam seguros para a criança manipular, você pode disponibilizar alguns deles, né, ou todos eles, dependendo dessa quantidade e da disponibilidade, né, do espaço que vocês tenham, e trazer vários problemas para a criança resolver. Afinal, ela pode ser convidada a colocar a mesa para receber os 3 ursos para saborear esse mingau que vocês fizeram, que está lá na cozinha esfriando. Então, aí você disponibiliza os recipientes, a criança vai ter esses problemas para resolver. Afinal, nessa situação, a gente tem o papai urso, que tem uma grande tigela, a mamãe urso, que utiliza uma tigela de tamanho médio, e o ursinho, que vai utilizar a tigela menor. Bom, esse é um problema que a criança vai ter que resolver. Qual recipiente destinar para cada um dos personagens?
Além do recipiente, você também pode disponibilizar colheres de diferentes tamanhos, né? Essas colheres, aqui eu já selecionei 3, mas você pode selecionar mais tamanhos para a própria criança selecionar aquelas que ela considera mais convenientes para o contexto da história. Vejam, além, né, os recipientes que ela já selecionou, ela vai precisar fazer a correspondência. Qual colher, de qual tamanho, para qual recipiente. Então, esses são problemas práticos e bastante interessantes para a criança realizar na sua companhia, com os materiais que você disponibilizar a ela. E no final, quando a mesa já estiver posta com as tigelinhas e as suas colheres, que tal acomodar os convidados? Diversão garantida, não é? Vocês podem selecionar ursinhos de pelúcia ou outros brinquedos da casa e definir quem será o papai urso, quem será a mamãe urso e não pode faltar o ursinho, o filho urso. Aí a criança vai diante da mesa colocar, né, cada um desses personagens para experimentar o mingau tão especial que vocês fizeram. E ainda dá para provocar a criança a lembrar das falas da Cachinhos Dourados quando ela experimentou o mingau de cada uma das tigelinhas. Aí depois que ela experimentar, né, lembrar de todas essas falas, com a sua ajuda, aí ela pode ser incentivada a apreciar o mingau da tigelinha do ursinho. Vai ter um sabor especial esse mingau, você não acha? E agora uma outra sugestão que vai permitir à criança se movimentar de maneira divertida pela casa, explorando objetos e espaços e também refletindo sobre alguns conceitos propostos no contexto dessa história da Cachinhos Dourados. Esses conceitos que a gente vai trabalhar se referem a termos que a gente usa para definir tamanho. Então, o termo grande, médio e pequeno. Você pode provocar, então, o uso dessas palavras, desse vocabulário, numa situação de brincadeira, né? Como se fosse uma caça ao tesouro. Então, por exemplo, convide a criança para a brincadeira num determinado ambiente da casa, na sala, por exemplo, e mostre um objeto que ela vai ser desafiada a encontrar, mas veja, tem que ser objetos que não tragam nenhum perigo à criança, ok? A almofada é um item que pode ser bastante utilizado. Então, apresente a almofada para a criança e combine que ela vai ter um determinado tempo para percorrer os ambientes da casa e encontrar uma outra almofada que seja, por exemplo, menor do que essa que você está apresentando a ela. Determine um tempo específico, por exemplo, enquanto você conta do 1 até o 10, e ela vai ter esse tempo para achar um objeto, no caso a almofada, que tem um tamanho menor do que esse que você apresentou. Aí você conta pausadamente e cria um clima de suspense quando estiver chegando ao final da contagem. Agora, se a criança estiver sentindo dificuldade para encontrar o objeto em casa, estique essa contagem, prolongando a pronúncia das palavras número. Então, você pode dizer 8, 9 e assim ela vai tendo um pouquinho mais de tempo para localizar o objeto que você deseja que ela encontre. Agora, se ainda assim ela apresentar dificuldade, faça o seguinte: tome a criança pela mão e ajude a se dirigir até o cômodo da casa que tenha esse objeto solicitado. Aí, quando ela entregar o objeto que encontrou, faça festa, né? Festeje mesmo o fato dela ter encontrado um objeto de tamanho menor e também ajude a criança a fazer comparações com o objeto que você havia dado como referência. Então, ela tinha que encontrar uma almofada menor do que essa que você apresentou. E sim, o que ela lhe trouxe era menor, então festeje o fato dela ter conseguido aplicar o termo do jeito certo nessa brincadeira de caça ao tesouro, ok? Veja, você pode propor a busca por diferentes objetos dentro de casa, desde que eles sejam seguros para a manipulação da criança, ok? Use os termos maior e menor, né, e sempre dando então a referência de um objeto para ela adotar como referência na busca pelos cômodos da casa, certo?
Se a escola encaminhou os materiais para vocês em casa, será possível usar as peças do jogo da memória disponíveis aqui no material de apoio. Agora, se a escola não encaminhou os materiais, também é possível fazer essa brincadeira. Basta a gente compor as peças com a ajuda da criança. Veja como é fácil. Você pode obter 8 cartões de papel ou então de papelão. Esses aqui eu fiz utilizando uma caixa que eu ia descartar. Então eu cortei 8 cartões, que não podem ser muito pequenos, né, para manipulação da criança, de mesmo tamanho, ok? E aí em cada um dos cartões eu imprimi, procurei, né, nos meus arquivos, imagens dos personagens da história Cachinhos Dourados. Então eu tenho a menina 2 vezes, ok? O ursinho 2 vezes também, a mamãe urso e o papai urso. Então eu tenho 8 cartões, certo? E com esses materiais, né, com as figurinhas, eu colei no cartão de papelão que eu havia providenciado e pronto, eu tenho o meu jogo da memória aqui para brincar muitas vezes com a criança. Agora que as peças do jogo já estão prontas, vocês podem utilizar inúmeras vezes. Mas será que você se lembra das regras desse jogo da memória? Além disso, além de lembrar das regras, lembre-se também que você está ensinando uma criança de 2 para 3 anos a jogar memória. Então, existem algumas estratégias que a gente pode utilizar para favorecer o entendimento da regra pelas crianças, ok? Faça assim. Organize 2 fileiras com os cartões. Então, veja só, o filhinho urso aqui numa fileira e na outra. Cachinhos dourados numa fileira e na outra. A mamãe urso nesta fileira e aqui na outra. E o papai urso também, ok? Depois que a criança memorizar a posição das peças, aí sim você vira todas elas viradas com a face para baixo, certo? Organizado em fileira, fica mais fácil da criança se lembrar a posição de cada peça na mesa. Aí basta você desvirar uma e convidar a criança a desvirar uma peça da outra fileira. Aí ela vai fazer a sua tentativa. Se ela conseguir acertar a dupla de peças, essas peças ficam com a criança, elas saem da mesa. Agora, se a criança não acertou o par, aí você desvira novamente as peças e reinicia o jogo, ok? Esse jogo pode ser feito inúmeras vezes, né? Sempre a gente sugere que seja organizado em fileiras. Depois, né, quando a criança já tiver mais experiência na realização do jogo, aí você pode utilizar outras formas, né, outros formatos de dispor as peças sobre a mesa ou no tapete, no chão, onde vocês estiverem realizando a brincadeira. Você viu quantas possibilidades em torno das propostas desse livro Histórias em Cena, dessa história Cachinhos Dourados e os 3 Ursos? Muito bem! Então agora eu quero te mostrar outras possibilidades vinculadas aos outros livros da nossa coleção, tá bom? No livro de experiências, as propostas que a criança vem realizando com o professor na escola prevêem uma análise de fontes sonoras variadas, como os brinquedos, né, os animais. E a criança sempre é desafiada, como nessa brincadeira que a gente previu aqui, utilizando sons apresentados em áudio, e a criança vai relacioná-los às ilustrações de animais nesse cenário de fazenda que temos aqui no livro de experiências. Vejam que essa mesma proposta que temos no livro impresso também está disponível na sua versão digital. Então, acessem o Positivo On, né, se puderem, e brinquem com a criança nesse mesmo cenário, com esses mesmos personagens. Nesse jogo, você pode incentivar a criança a nomear os animais ilustrados, porque é fundamental que ela saiba nomeá-los para poder participar da brincadeira que a gente vai sugerir aqui. Então, depois que você perceber que a criança já reconhece todos os animais ilustrados, convide a criança, desafie a criança a imitar o som que cada um deles produz. Uma outra possibilidade é você pedir para a criança fechar os olhos enquanto você clica em um dos animais ilustrados nesse cenário digital.
Quando a criança ouvir o som, ela terá o desafio de reconhecer e indicar qual animal produziu aquele som ouvido. Então, você pede para ela clicar nessa alternativa que ela indicou para confirmar se a resposta que ela deu está correta ou se ela precisa reformular. Assim, ela vai conhecendo essas diferentes fontes sonoras e buscando essa correspondência, né, do som com a sua correspondente fonte, ok? Essa mesma brincadeira de relacionar os sons com a fonte sonora correspondente pode acontecer com objetos da própria casa, né? Nesse caso, é preciso selecionar objetos que possam produzir sons quando manipulados. Por exemplo, panelas, tampas de alumínio, colheres de madeira, quando a gente bate na tampa, potes plásticos, molho de chave, peças de jogo dentro de um copo plástico, bolinhas de borracha dentro de um recipiente plástico, uma tigela, por exemplo, enfim. Vários objetos da casa, né, podem servir para montar uma brincadeira como essa, né? No caso, você apresenta os objetos, explora os sons possíveis de serem produzidos com eles e depois, quando a criança estiver já familiarizada com essas possibilidades, aí a brincadeira da adivinha começa, né? Ela fecha os olhos, ou então você fecha os olhos, ela manipula o objeto, né, o molho de chaves, ou então ela sacode o copo com a bolinha de borracha dentro, que vai gerar um som, e aí quando o som é finalizado, você abre os olhos e indica para ela qual foi o objeto que você acredita que ela manipulou para gerar aquele som. E vice-versa, assim vocês vão se alternando na elaboração desses diferentes sons com objetos que vocês têm aí na própria casa, ok? E sempre assim, né? No caso de a criança indicar um objeto que não foi aquele manipulado para produzir o som, você pode dizer a ela que ela tem mais 2 ou 3 chances, né, para acertar, e ela pode fazer as experimentações nesses objetos até conseguir identificar aquele que você manipulou e que gerou o som que ela ouviu então nessa brincadeira. Uma outra alternativa que a gente sugere está proposta no livro Brincadeira das Artes. Nesse livro aqui, então, se você tiver o livro impresso em casa, você pode acompanhar por aqui ou então no livro digital. Você pode apresentar alguns retratos produzidos por um artista, né, o Bage, o Enrico Bage, né? Esse artista, veja, ele produz retratos utilizando vários recursos, né? A gente tem peças de madeira, botões, cordas, sisal, lã, enfim, uma diversidade muito grande de elementos que ele utiliza para a composição de seus retratos. Olha só, estão nas páginas 16, 17 e 18, né? Ele também utiliza tinta, enfim, mas é uma diversidade muito grande de elementos que representam olhos, orelhas, a boca, o nariz, enfim, desses personagens que ele retratou. Se você acha que brincar, né, de elaborar retratos como esse artista faz é uma boa alternativa para a criança em casa, fica fácil de fazer também. Basta você se planejar, né, angariar esses recursos, né? Então, tampas plásticas, pedaços de lã, de barbante, de retalhos de tecidos, enfim, uma diversidade de materiais que podem ser utilizados pela criança na composição de retratos. E aí você pode combinar uma base, né, com a criança para ela dispor esses elementos. Então, se você tiver prato de papelão em casa, né, você pode convidar a criança a eleger entre todos esses recursos materiais que você já providenciou, né, a criança seleciona os que deseja para posicionar em cima dessa base, desse prato de papelão, ou mesmo em cima de uma base circular, um papel circular, a criança vai dispondo, compondo e desmontando, enfim, retratos variados com esses elementos de sucata. Mas vejam, gente, para essa brincadeira realmente ser segura para a criança, é preciso seguir uma recomendação essencial. Olha só, todos os elementos de sucata que couberem dentro de um copinho de café, você precisa descartar, ok?
Botões, por exemplo, são altamente perigosos para crianças dessa faixa etária, porque elas podem ingerir, né, e pode provocar sufocamento. Então, lembre-se sempre dessa regra básica de segurança. Na hora de selecionar os itens para as brincadeiras, essa e todas as outras que você vier proporcionar para a criança em casa, essa recomendação de que se couber aqui dentro é um item perigoso para a criança manipular, então retire com toda certeza, não deixe a criança manipular, não deixe de fácil acesso para ela, porque pode provocar um acidente, ok? Bom, depois de tantas explorações desses elementos, compondo e recompondo esses retratos, né, que podem gerar cenas muito engraçadas, né, retratos de pessoas felizes, pessoas com raiva, tristes, enfim, né, as expressões podem variar a cada montagem, né, de retratos. Depois de tanta exploração, quem sabe a criança deseje colar, né, esses itens na folha, no prato de papelão que você utilizou para brincadeira com ela, e aí fica assim um registro bastante bacana, né, para vocês terem em casa e de repente deixar exposto no quarto da criança ou em algum outro ambiente da casa. Certamente ela vai gostar bastante, tá bom? E agora a gente vai para uma sugestão que trazemos aqui no livro Desenhar. No livro Desenhar, a gente tem várias possibilidades de exploração de riscantes variados. O que são riscantes, gente? Todo tipo de material que gera registros gráficos. Nessa faixa etária, a criança, muito mais do que preocupada com o produto final, com o desenho final, com a experimentação final, ela está muito mais preocupada com a exploração que ela venha fazer dos materiais. Ela está conhecendo esses diferentes materiais. Então, mais importante do que o resultado final é toda a exploração, todo o processo de exploração que ela venha fazer dos materiais que você oportuniza a ela. Aqui no livro Desenhar, nessa brincadeira que a gente criou aqui nas páginas 14 e 15 do livro, ela vai brincar com tinta de pintura a dedo. E talvez você não tenha essa tinta em casa, né? Mas veja, é bastante fácil de a gente elaborar uma tinta caseira. E aí eu vou apresentar uma receita bem fácil de se fazer, né, essa receita para manipulação da criança em casa, uma receita segura também. Você vai precisar de um copo de água, uma colher de sopa bem cheia de farinha de trigo e uma colher de sopa de vinagre. E para dar a cor, você vai usar corante alimentício. Aí você pode fazer quantas tintas, né, das cores que você ou a criança desejar, né? Aí você só vai variando o corante alimentício e vai obtendo então cores variadas. Bom, para fazer essa receita você vai misturar todos esses ingredientes em uma panela. Mistura bem, quando tiver com uma mistura homogênea, você leva ao fogo e mexe até que a mistura fique engrossada, até que ela tenha uma textura boa, né? Aí é fundamental, né, que haja planejamento, porque essa mistura precisa esfriar muito bem para então você poder oferecer para a manipulação da criança, né? Antes de tudo, teste a temperatura dessa tinta, dessa mistura que você vai oferecer para a criança na sua pele, para ter certeza que está adequada para a pele da criança, ok? E aí, com a mistura pronta e devidamente fria, né, você procura um ambiente da sua casa que seja de fácil higienização, né, um ambiente que tenha um piso para fácil higienização e oferece papéis de diferentes tamanhos e essa tinta para a criança experimentar, para ela pintar com os próprios dedos, né. Num outro momento, você pode oferecer para a criança papéis que apresentem desenhos, caminhos, né, semelhantes a esse, mas não ensine a criança a preencher determinados caminhos. É apenas um interferente que ela pode considerar ou não na hora de fazer a sua pintura. Ela pode espalhar a pintura nos caminhos ou não, né? Depende muito do interesse e da vontade dela nesse momento. Você pode utilizar essa receita de tinta e papéis de tamanhos diferentes, texturas diferentes. Lembre, você pode reaproveitar o verso de embalagens, de caixas, enfim, que vocês tenham em casa, porque vai trazer uma textura diferente para ela explorar
né, no momento de espalhar essa tinta colorida, né, nesses diferentes suportes que você oferecer, ok? Eu espero que essas sugestões e dicas permitam boas experiências para a criança e que ela tenha boas oportunidades para aprender e se desenvolver em casa, com você, na sua companhia. Até a próxima semana!